Muito bem, professor. Eu tinha esquecido. Agora comecei. Obrigado. Isso, vamos lá então. Então, bom dia a todos. Vamos à nossa aula de hoje de Psicologia e Trabalho, onde a gente fala sempre sobre o comportamento humano nas organizações. E dentro das nossas aulas, nós aprendemos, né, as questões desse comportamento e como é que ele se processa, como é que nós, como a gente já conversou, solidifica todos os nossos aprendizados e transforma eles em comportamento. Porque como é que acontece essa questão da solidificação? Nós observamos o mundo através do processo perceptivo, né? Observamos o mundo através desse processo que vem, né, nos nossos sentidos, o ouvir, o falar, né, o degustar, a questão da percepção até mesmo sobre do nosso tato, né, a questão da degustação. Percebemos esse mundo, né, assimilamos este mundo, ele faz então essa assimilação, esse comportamento que vai ocorrer a posteriori, ele se dá só porque nós aprendemos as coisas, o nosso cérebro processa isso e usa, inclusive, resgata coisas que já existem na nossa memória. É onde nós temos os ganchos, né? Pegamos uma coisa e enganchamos na outra. Ah, isso é por causa disso. Né? E aí a gente solidifica e a nossa memória, então, vai guardando, né? E depois, então, isso tudo gera a questão comportamental. Nós nos comportamos a partir das coisas que a gente aprende, então, né? Como é que nós vamos, o que nós temos de aula de hoje, então? Nós vamos trabalhar as questões de competências. O que seriam as competências? Como é que as competências existem? Como é que elas se processam, né? Então, a gente sabe das empresas que a competição de mercado, né, para as empresas, ela cada vez é mais acirrada. Muitas empresas, muitos processos similares, produtos similares, e nós temos, então, enquanto empresa, conseguir vender nosso produto. Né? Então, nós temos competidores, outras empresas que querem vender o mesmo produto que nós ou o mesmo serviço que nós. Então, nós temos essa competição de mercado. Em função de toda a questão da tecnologia, inclusive que nós estamos vivendo agora, de usar cada vez mais essa tecnologia, nós temos o que a gente chama de globalização cada vez mais acirrada, ou seja, empresas que antes não atuavam aqui no Brasil, com a questão da globalização, elas conseguiram entrar aqui dentro, né? Hoje tu consegue comprar alguma coisa direto pela internet, não precisa nem sair de casa. Né? Tu compra coisa pela internet, a internet, então, ela leva para dentro da empresa o teu pedido, lá é processado e é te enviado, e mais, pela internet, tu consegue seguir, rastrear onde é que o teu produto está e quanto tempo ele vai levar para chegar. Né? Então, nós não precisamos, por exemplo, sair daqui e ir na loja, né, para comprar. Tu pode comprar direto pela internet. E aí tu tem o quê? Muito mais opções. De lojas, por exemplo, que só existem virtuais. Né? Então, por isso, a competitividade nesse sentido das empresas é muito alta. Né? Então, o que, que vai tornar uma empresa diferente da outra? O que, que vai fazer com que uma empresa ela seja mais competitiva, ela se torne melhor? Né? É o capital humano que trabalha com ela. Como assim? Né? É a questão do capital humano. Capital humano é formado por pessoas. Né? Então, as pessoas que trabalham na empresa, quanto mais competências elas tiverem para ter, né, fazer o trabalho melhor, a empresa conseguir entregar o produto comprado com maior rapidez, até mesmo o site de compra ser mais intuitivo, né? Que o comprador possa entrar no site e comprar com facilidade, sem precisar ir buscar ajuda de alguém para fazer a compra com ele nesse site. Então, é o que a gente chama de site intuitivo. Né? Então, quanto mais essa empresa tiver esse diferencial, mais ela se destaca. E quem faz esse diferencial são as pessoas que trabalham nessa empresa, o capital humano. E esse diferencial das pessoas, ele é trazido pelo que a gente chama de competências, ok? Então, quanto mais uma empresa tiver pessoas competentes, mais ela vai ser diferente neste mercado, mais ela vai ser competitiva no mercado, mais ela vai se destacar diante das outras empresas. Né? Então, nós vamos trabalhar exatamente isso. O que são competências? Então, vamos lá. Quando nós falamos em competência, a gente procura usar sempre esse modelinho da árvore para o que a gente vai falar inicialmente
do que nós conhecíamos antes de competência. Depois nós vamos ampliar o nosso conhecimento. As habilidades, né, elas são representadas pela copa da árvore. Por quê? É a capacidade da gente agir diante da realidade. Como assim? Imaginem uma árvore. No ambiente, né, a árvore, se vocês olharem para a rua agora e olharem uma árvore, vocês vão ver que a árvore e todos os seus galhos e folhas, elas se conectam com o ambiente onde ela está plantada, né? Então, se é um ambiente onde o sol está incidindo muito, essa árvore vai correr o risco, né, de ter folhas queimadas. Se o vento, como tinha vento essa semana, se o vento balançar muito esta árvore vai perder muitas folhas, né? Então, o que seriam as habilidades nesse sentido, correspondendo à copa da árvore? A árvore terá a habilidade de conseguir permanecer em pé, fechar suas folhas, acumular todos os seus galhos para se proteger. Então, as habilidades é o saber fazer. A árvore sabe se proteger do ambiente. E nós, quais são as nossas habilidades? Já vamos trabalhar isso. Conhecimento é o tronco e os galhos da árvore, corresponde às informações que a árvore tem. Como assim informações? Informações que vêm desde a raiz desta árvore e leva isso para a copa. A copa da árvore, ela consegue fazer esse movimento todo, por quê? Porque o conhecimento que a árvore tem, que vem deste caule dela, deste tronco, foi adquirido à medida em que essa árvore foi crescendo. A gente sabe que, dependendo da qualidade da árvore, de que tipo de árvore ela demora bastante para crescer. E se vocês observarem o caule de uma árvore, vocês vão ver que ele é cheio de marcas, né? Marcas muitas vezes de pedras, marcas de vento. Então, essas marcas que ficaram no caule da árvore, no tronco da árvore, é exatamente o tempo que ela levou para crescer. Então, o conhecimento a gente adquire à medida em que vive e que convive com as pessoas e com o ambiente onde nós estamos, né? A raiz da árvore são as atitudes. Por que a gente representa pela raiz? Porque a raiz é o que dá vida, né? O que dá vida para a árvore é a raiz que ela tem. E onde ela conseguiu se enraizar. Se tem muita pedra, ela teve que aprender a lidar com as pedras, né, daquela terra onde ela está plantada. Se é arenoso, ela teve que se adaptar. Se é um ambiente onde tem muita água, ela teve que se adaptar. Esta adaptação para nós, seres humanos, ela vem dos nossos valores, das nossas crenças. E ela vem de onde? Ela vem da nossa família, do ambiente onde nós crescemos. E muitas vezes do ambiente onde nós ainda permanecemos. E do ambiente, por exemplo, das organizações onde nós vamos trabalhar, onde nós já estamos trabalhando, né? Então, dependendo do clima da empresa onde nós estamos, né? Como é que essa empresa funciona, se é uma empresa de um clima favorável, que nos permite crescimento ou não. Então, nós vamos, né, a partir dos valores, a partir do momento em que a gente sabe como é que a gente cresceu, aí nós vamos, então, utilizar isso para poder ter um caule forte e ter uma copa, né, bastante habilidosa, que nós possamos usar todo esse conhecimento. Então, eu adquiro as minhas raízes, eu adquiro os meus valores em casa, quando eu vou aprendendo, vou ampliando esses valores à medida que eu trabalho ou vou convivendo com outras pessoas, vou crescendo, então, né, e aprendendo a ser sólido, né, a partir do conhecimento que eu vou adquirindo, e vou colocando a meu serviço as minhas habilidades. Ou seja, as minhas habilidades é algo que me ajuda a sobreviver, assim como é a árvore, ok? Vamos lá, então. Falei para vocês. Primeiro nós tínhamos a questão dos conhecimentos, habilidades e atitudes. O que é isso? É o chá. C de conhecimento, o H das habilidades e o A das atitudes. Hoje nós trabalhamos com um conceito um pouco maior sobre competências, ok? Então, as competências, vamos conceituar, é a junção dos nossos conhecimentos, habilidades, os nossos valores e o nosso entorno. Vamos a cada um deles. Quando a gente fala de conhecimento, é o que a gente sabe, é o saber. Aquilo que a gente adquire, o conhecimento que a gente adquire no banco escolar,
né? Quando nós vamos para a escola aprender, quando nós lemos um livro, quando nós entramos na internet e vamos buscar alguma coisa, algum fato, quando nós vamos buscar algum livro para ler, quando nós pegamos uma revista e vamos folhear aquela revista, quando nós ligamos, por exemplo, a televisão e vamos ver um documentário, né? Então, tudo isso é adquirir conhecimento. O conhecimento também é algo que nós adquirimos no momento em que nós nos envolvemos com outras pessoas, com outros ambientes, porque a gente aprende uns com os outros, né? Então, por exemplo, uma sala de aula, nós aqui, se nós abrirmos agora essa nossa tela, vai aparecer, vai estar eu, vai estar o professor Rafael, vai estar todos os alunos dessa sala de aula. Eu vou estar aparecendo, eu vou estar falando, mas não quer dizer que a professora sou eu. Pode ser qualquer um de vocês. Por quê? No momento em que nós estamos juntos, nós aprendemos juntos, nós trocamos conhecimento. Por isso que nós temos que estar movidos de informações para poder passar aos outros, né? E aí a importância da gente cuidar o que a gente busca aprender. O que é as informações que nós estamos buscando no mundo? Né? Isso é bem importante. A gente fala tanto hoje sobre a fake news, né? Então, é importante a gente saber aquilo é fato ou aquilo é um fake. Né? Então, nós não podemos propagar os fake news. Então, aí é a importância de onde tu busca conhecimento. A tua fonte de conhecimento ela tem que ser fidedigna, ela tem que ser uma fonte correta, uma fonte confiável. Né? Então, o conhecimento é o saber. O H do chá, né, é a habilidade. Né? A habilidade é saber fazer. Eu conheço algo, eu aplico aquilo para poder trabalhar, para poder fazer um exercício, para poder, né, usar aquilo a meu favor. Então, habilidade, saber fazer, é a aplicação do conhecimento na resolução de problemas, na criatividade, na inovação. Eu vou praticar o que eu aprendi. Se vocês, por exemplo, forem para uma aula de matemática, vocês vão aprender, né, a questão de as fórmulas, por exemplo, de equações de primeiro e de segundo grau. A professora vai lá, vai colocar uma equação e ela vai te ensinar. Tu vai adquirir o conhecimento. Agora, quando tu pegar uma equação que ela deu de tema de casa, por exemplo, né? Ela deu um exercício para te fazer em casa. E tu vai pegar aquela equação de primeiro grau e tu vai aplicar o conhecimento que tu adquiriu na sala de aula. Então, tu estás colocando o teu conhecimento a teu serviço. Ou seja, o saber virou saber fazer. É a habilidade. No mercado de trabalho, nós aprendemos, nós temos o conhecimento que nós adquirimos dentro das empresas quando um colega vem e nos ensina a fazer o trabalho, quando nós recebemos treinamento das empresas, né, nós vamos ter o conhecimento. Quando nós aprendemos dentro da nossa escola a fazer alguma coisa, né, e aí quando nós vamos para dentro das empresas, nós vamos trabalhar. E o trabalhar é aplicar o que a gente aprendeu dentro da própria empresa ou dentro das escolas. Ok? O A. O A é a atitude, o querer fazer. Muitas vezes tu tem o conhecimento, né? Tu vai para a escola, tu aprende, tu sabe fazer, tu já praticou, mas tu não está afim, tu não quer, né? Então, se tu não quiser, se tu não tiver atitude de querer fazer, tu não faz. Eu sei fazer, mas eu não estou afim de fazer, eu não quero fazer. Então, a atitude do ser humano é o que impulsiona ele para ser uma pessoa que queira crescer, que queira aplicar conhecimento, que queira aplicar o conhecimento através da habilidade, ok? Então, a atitude nada mais é do que a questão comportamental. Né? Então, atitude, querer fazer, a gente se superar, a gente assumir riscos. A questão do assumir riscos é bem interessante, porque quando tu não quer fazer nada, muitas vezes não é porque tu não quer, é porque tu tem medo de assumir algum risco. Né? Então, dentro da área da psicologia, a gente tem as questões dos medos, né? O medo do erro, por exemplo. Né? Então, quando nós temos atitude, nós superamos esse medo. Por quê? Porque a gente se arrisca. E se arriscar é aprender, é adquirir conhecimento, ok? Então, nós temos que assumir o risco de errar e voltar a
fazer de novo. Então, eu costumo dizer sempre que quando tu não erra, mas eu nunca errei, então, olha, desculpa, mas tu nunca fez nada. Porque nós aprendemos desta forma, fazendo. Se eu não fizer, eu não vou aprender, ok? A habilidade a gente consegue desenvolvê-la à medida em que vai praticando, ok? O que são os valores, né? Aí nós já estamos entrando na questão do chave. Saímos do chá e estamos ampliando, né, as nossas competências para mais duas coisas, que é o valores e o entorno. O que são os valores? As nossas crenças, né? Como é que nós trabalhamos essa questão de tomar decisões? A nossa questão da seriedade, da responsabilidade, da honestidade, da ética. Os valores, já falamos, eles vêm lá da nossa casa. São coisas que a gente aprendeu em casa. São coisas que a gente adquiriu à medida que foi aprendendo com a nossa família. Né? Então, esses valores, nós colocamos eles a nosso serviço, por exemplo, nas habilidades. E muito, muito mais nas atitudes. São os valores que nós temos que fazem com que a gente já tenha as atitudes que a gente tem. O nosso comportamento, ele vem dos nossos valores e das nossas crenças. Tem uma coisa chamada mapa mental. O mapa mental é basicamente o desenho mental que nós vamos fazer, né, sobre a vida e sobre as coisas que nos acontecem. Por exemplo, eu posso ter um modelo mental de que uma doença como estamos agora com o coronavírus, né, semelhante ao coronavírus, pode ser uma doença, e aí é um modelo mental, que vai atacar somente os idosos. Ok? Os idosos é que vão morrer do coronavírus, né? Quem tem menos de 50 anos não vai ter coronavírus. É isso que é, e eu crio dentro desse modelo mental esta crença, ok? O que vai acontecer comigo? Eu vou começar a me expor. Mesmo que eu seja alguém de 15, 16 anos, eu vou começar a me expor. Afinal, é só dos 50 para cima que morre, então eu vou me expor. Pode até ser que tu não pegue. Pode até ser que tu não tenha a doença, mas tu pode ser o que a gente chama, né, de uma pessoa fonte, a pessoa que vai levar a doença para outra pessoa. Né? Então, tu vai ser um transmissor, tu carrega ela. Então, tu cria um modelo mental, mas o teu modelo mental tem falhas. Né? E esse modelo mental, nós podemos criar ele para qualquer coisa. Eu posso, por exemplo, ter crescido e ter aprendido sobre a vida num lugar onde as pessoas são pessoas que elas são pessoas que têm medo, pessoas que não se arriscam muito. Então, o meu modelo mental é não te arrisca. Fica na tua zona de conforto, que ali tu consegue fazer tudo sem precisar te arriscar, sem precisar correr o risco, né, de te dar mal. Qual vai ser as minhas atitudes? As minhas atitudes vai ser sempre de retenção. Eu vou me reter no meu lugar. Eu não vou querer enfrentar o mundo, mesmo que o mundo fique me toreando e fique me desafiando, né? Eu não vou. Por quê? Porque essa é a minha crença. Ok? Então, nós temos que procurar ampliar este modelo mental. Nós temos que sair do modelo mental antigo e adquirir novos modelos. E isso acontece à medida em que nós vamos nos experienciando, à medida em que nós vamos nos habilitando a fazer coisas novas. E nós nos habilitamos conhecendo. Então, quando a gente vem para fazer qualquer tipo de curso, qualquer tipo de formação, nós estamos ampliando o nosso conhecimento. E aí nós estamos nos habilitando a ter novas atitudes, ok? Porque nós vamos mudando o nosso modelo mental. O que seria o entorno, este E que a gente tem ali, né? O ambiente externo é o lugar onde nós vivemos, seja a cultura da empresa, né? O modelo de gestão dessa empresa, ou seja, até o ambiente que eu tenho na minha escola, ou na minha casa, ou no meio dos meus amigos, junto ao meu grupo de iguais. Né? Quem são meu grupo de iguais? Pessoas que têm a mesma faixa etária que eu, que gostam das mesmas coisas que eu, normalmente meu grupo de amigos, né? O meu grupo de convivência.
né? Aquele pessoal com quem eu me encontro, com quem eu vou fazer as minhas festas, com quem eu vou ao cinema, com quem eu converso na escola, aqueles pequenos grupos, né? Então, esse ambiente dessas pessoas com quem eu estou é o entorno onde eu cresço, onde eu conheço, onde eu me habilito a partir dos meus conhecimentos e passo a ter os meus comportamentos. Então, o ambiente nos molda. Então, nós temos que saber escolher os ambientes onde a gente está. E, inclusive, as questões da empresa. Nós adquirimos, muitas vezes, alguns comportamentos em algumas empresas a partir do momento em que nós trabalhamos nessas empresas. Como assim? Existem algumas empresas que o modelo de gestão é um modelo muito autoritário, autocrático, né? Quem manda é o dono da empresa e não pergunta para ninguém como é que as coisas têm que ser, o que as pessoas pensam. Ou seja, ele não busca a contribuição dos colaboradores. Tá? Então, é um ambiente onde o colaborador ele não aprende a pensar sobre as questões da empresa. Ele não aprende, ele não é incentivado a pensar sobre melhorias, a enxergar, por exemplo, um produto e ver que ele pode ser feito de uma maneira diferente, a enxergar um serviço e ver que se pode fazer esse serviço de maneira com mais qualidade, com menos custo. Mas eu não fui em função do modelo autocrático e autoritário da empresa, eu não fui incentivado a dar opinião e até a pensar criativamente e trazer uma inovação. Quando nós trabalhamos muito tempo numa empresa dessas e tu muda para um outro tipo de empresa e tu vê que as pessoas olham e não, vamos fazer assim, vamos discutir isso, vamos melhorar esse trabalho, vamos melhorar aquilo, tu fica até meio surpreso, né? E aí tu vê que todo aquele teu olhar crítico, né, pode ser colocado em prática, ou seja, tu já tem o conhecimento, tu vai te habilitar para fazer as coisas novas. Então, o entorno, ele nos bitola muito ou ele nos amplia muito. Mas aí entra outra questão. Vamos voltar na atitude. Eu posso estar num entorno que me limite, mas se eu tiver atitude, e aí, gente, a atitude ela é muito interna, ok? Lembram lá a questão da motivação? Mesma coisa, e a atitude, ela é muito interna, ok? Eu posso ter atitudes que me movem, mesmo que o ambiente não me favoreça. Ok? Então, eu busco forças dentro de mim para ou tentar buscar um ambiente melhor dentro do lugar onde eu ainda estou, ou me mover de onde eu estou e ir para um entorno, para um ambiente externo que me favoreça muito mais. Ok? Então, quando nós falamos de competências, nós estamos falando de junção. As competências, então, nada mais são do que o conhecimento, as habilidades, as atitudes, os valores da pessoa sendo colocados a seu serviço dentro do ambiente onde ela está, ok? Então, isso são competências. Então, se a empresa ela quer ser competitiva, ela quer ser melhor do que as outras nesse mercado, pessoas que tenham muito mais conhecimento, pessoas que trabalhem com ela, colaboradores que saibam fazer muito mais do que os outros, né? Ou seja, sabem usar o seu conhecimento, que tenham atitudes de inovação, que tenham atitudes de melhoria, que tenham comportamentos, né? Que levem a empresa ao crescimento, que esses valores das pessoas sejam valores, por exemplo, de tomada de decisão, sejam pessoas que tenham valores e crenças de modelos mentais de melhoria de vida. Né? E essas pessoas, então, elas vão fazer a melhoria desse ambiente externo, desse entorno. Ok? Então, quanto mais pessoas se destacarem em termos de competências, mais a empresa também vai ser uma empresa com mais valor. Lembrem sempre, quem traz o valor para uma empresa, e aí quando eu falo de valor, eu não estou falando de dinheiro, né? Quando a gente fala de valor financeiro, nós estamos falando de custo ou de investimento nesse sentido. Eu estou falando de valor agregado. Né? O valor agregado é o valor intrínseco, aquele valor de coisas que são coisas que não são palpáveis, né? Que é o capital humano. O capital humano de uma empresa tem muito valor para ela, ok?
Aqui eu fiz um resumo para vocês, então, o conhecimento, o ato ou efeito de conhecer, ter a ideia ou a noção de alguma coisa. É o saber, instrução, informação. Como é que a gente avalia o conhecimento de uma pessoa, né? Como é que a gente vai ver qual é o conhecimento total? Avalia o seu conhecimento sobre os conteúdos que uma pessoa teve acesso através de testes, provas de conhecimento, provas orais, que é, por exemplo, o que leva vocês para dentro de uma empresa. Quando vocês forem participar de processo seletivo, vocês vão passar por essas avaliações todas. O que são as habilidades? A análise do comportamento com ênfase no aproveitamento das qualidades para o desempenho das atividades. Então, habilidade, saber fazer o que tu conhece. Como é que é avaliado as tuas habilidades no mercado de trabalho? Né? Com a tua capacidade de ser criativo, com a tua destreza de lidar com situações, como é que tu lida com o conhecimento que tu adquiriu, ok? As atitudes é uma forma de procedimento que leva a um determinado comportamento. Como é que as empresas avaliam as tuas atitudes e os teus comportamentos? Com a tua assiduidade. O que é assiduidade? Não chegar tarde no trabalho, não sair mais cedo do trabalho, cumprir o teu horário de trabalho. A tua pontualidade, né? Assiduidade, tu não faltar ao trabalho, ok? Tu trabalha de segunda a sexta, trabalha de segunda a sexta, não falta. A tua pontualidade, não entrar muito tarde, não sair muito cedo. A tua responsabilidade sobre as tuas tarefas. Então, tu ser uma pessoa responsável e entregar tuas tarefas, os teus objetivos enquanto a tua atividade dá resultado dentro do prazo que a empresa espera. Né? Cumprir os prazos que tu tens para fazer a tua tarefa. Cooperação, receptividade. O que é a cooperação? Saber trabalhar em equipe, né? Tu cooperar com os outros e tu ser receptivo às coisas novas. As empresas elas estão sempre em mudança e nós temos que nos adaptar a essas mudanças, né? Nos adaptamos às mudanças da maneira como nós somos receptivos a elas. Os valores, características de uma determinada pessoa, né? Determinam a forma como a pessoa se comporta, como é que ela interage no ambiente. Como é que se avalia os valores de uma empresa, né? Avalia-se a forma com que a pessoa se comunica, seu respeito pelo outro, como é que ela toma de decisões, o estilo de liderança. Como assim? Como é que ela se comunica? Eu através da minha comunicação, eu consigo expor os meus valores? Sim. Por exemplo, quando tu vai te comunicar com uma pessoa e aquela pessoa usa palavras de baixo calão, a gente vai ver que os valores assim, dessa pessoa não são lá muito legais, não. Ela tem que dar uma mudada um pouco e adaptar o seu linguajar no momento em que ela está trabalhando com outras pessoas. Ok? Isso é bem importante, tá, gente? Às vezes a gente pensa que os valores, eles são coisas só de estilos, de comportamentos. Não, a comunicação, ela diz muito sobre as pessoas, ok? O entorno, então, é a única característica que é externa a nós. Basicamente, dentro de uma empresa, nem sempre nós vamos ter total controle sobre esse ambiente externo, porque a empresa ela já vem com o seu modelo de gestão. O que é um modelo de gestão? É a forma como a empresa funciona. Ok? As regras da empresa. Essas regras independem de mim, colaborador. Elas vêm do dono da empresa. Ele acha que tem que ser assim e vai ser assim. Então, ela é externa a mim, pessoa, a mim, colaborador. Agora, à medida em que eu vou procurando praticar coisas salutares, ter atitudes, ter valores diferentes, eu também vou conseguindo melhorar algumas coisas nesse ambiente onde eu estou. Ok? Os tipos de competências, né? Nós podemos falar de pessoas que têm competências técnicas. A competência técnica nada mais é do que a habilidade da gente saber fazer as coisas, alguma coisa específica. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que eu sou boa no desenho. Eu olho alguma coisa e eu consigo desenhar, por exemplo, eu consigo desenhar uma coisa em 3D, né? Aquelas pessoas que pegam e desenham um dado no papel, tu olha, tu enxerga o dado, parece que tu consegue pegar aquele dado do papel, né? Então, é uma habilidade técnica específica.
o pessoal que trabalha com contabilidade, eles têm uma habilidade técnica para lidar com números e ter uma visão, né, numérica da coisa financeira que é fantástico. Então, para ser, por exemplo, um bom contador, tu tem que ter uma habilidade técnica com números, ok? As competências comportamentais são atitudes e comportamentos compatíveis com as atribuições que tu vai desempenhar. Então, por exemplo, deixa eu me usar o exemplo, a profissão que eu exerço. Eu sou psicóloga. Vocês imaginem se eu fosse uma pessoa imatura, né? Se eu fosse uma pessoa com algum problema comportamental, né? Algum desvio comportamental. Vou brincar um pouco. Eu, enquanto psicólogo, ser meio louca. Ia ser meio estranho, né? Então, assim, eu não teria uma competência comportamental adequada para ser uma profissional desta área. A mesma coisa são os líderes. Se ele quer ser um líder, ele tem que ter um comportamento de liderança, né? E o líder, a gente vai aprender depois mais adiante, mas o líder é aquele cara que tem uma maturidade de adulto. Lembra lá a maturidade criança, né? Bebê, criança, adolescente ou adulto? O líder tem que ter um comportamento adulto, né? Então ele tem que ser uma pessoa empática, ele tem que ser uma pessoa envolvente, ele tem que saber se comunicar. Então os comportamentos para ser um líder são bem específicos, ok? As habilidades, desculpa, as competências conceituais. Conceitual vai juntar conhecimento, habilidade e experiências que impactam na organização, na tomada de decisão. Essa habilidade, essa competência conceitual, gente, ela é importantíssima quando nós temos que ser uma pessoa que vai liderar um departamento. Por quê? Porque a competência conceitual é quando nós conseguimos ter o que a gente chama de visão sistêmica, visão global. Eu consigo enxergar a empresa como um todo, como é que a interface entre os departamentos, né? Como é que elas se juntam, como é que elas se agregam, ok? Como é que um departamento vai servir ao outro, ok? Eu consigo enxergar a importância da minha atividade, a importância de todas as outras atividades. Eu consigo ter uma visão da empresa a ponto de ter uma visão estratégica, não só da empresa, mas cada uma de suas partes, do produto que a gente tem, de quem são nossos concorrentes, com quem é que nós, empresas, nos relacionamos. Então, quando a gente fala de conceitual, eu estou falando de um conceito. Então, eu vou ter um conceito sobre a minha empresa. Eu vou ter uma visão, eu vou ter uma leitura de como é que essa empresa funciona. Eu consigo enxergar o todo, ok? Então, uma competência conceitual. Dentro das organizações, as competências elas são extremamente importantes, tá? Por que elas são tão essenciais? Porque elas trazem aquela coisa da vantagem competitiva. Elas trazem valor, tá? E o cliente da empresa ela vai perceber. Quando tu chega numa empresa que tem muitas pessoas competentes, o cliente vai notar logo. Por quê? Porque as coisas saem muito bem feitas. O que te é prometido te é entregue. Né? Não vai ter gaps, não vai ter erros, né? Vamos pegar um exemplo prático. Tu vai numa loja e compra uma geladeira. Aí tu chega na loja, tu entra na loja, tu já vê uma organização legal dentro dessa loja. Organização em termos de a loja é bem organizada, tem um espaço bom para te passar entre as mercadorias, é tudo muito limpinho, tudo muito certinho, tem preço nas mercadorias, e tu chega e vem o vendedor te atender, mas não é aquele cara insistente e fica te incomodando, não, ele é um vendedor que vem e se põe a teu serviço. E aí, quando tu diz para ele que tu quer ver uma geladeira, ele te leva direto para o departamento de geladeiras, te mostra cada uma delas, fala sobre aquela geladeira, traz o conhecimento dele sobre o produto, né? O que acontece? Tu estás dentro de uma empresa com pessoas competentes. Desde a pessoa que organizou o layout da empresa, até aquele vendedor que aprendeu alguma coisa sobre o produto. Ok? Então, a empresa é competente. Tu compra a geladeira.
Aí tu vai para o departamento de crédito. Lá, rapidamente, alguém te atende, né? Faz o teu crediário ou pega o teu cartão de crédito, enfim, te atende de maneira rápida e de maneira correta, né? Então, tu sai dali bastante satisfeito. E na data certa que a empresa ficou de te entregar a geladeira chega na tua casa, chega íntegra, não tem arranhão, não está amassada, então tudo bem certinho. Essa empresa é uma empresa que vai te trazer credibilidade. E essa credibilidade que tu percebe é por causa das competências das pessoas que trabalham nessa empresa. Ok? Então, é assim que a gente vê como é que uma empresa é competente ou não. É quando ela te entrega o que ela te prometeu. E isso vem do somatório de competências do grupo das pessoas. E aí é o que a gente chama do capital humano dela. Ok? Olha só, vamos para uma prática. Se nós tivermos, né? E aí falando de todo, vamos pegar o conhecimento, habilidades e atitudes. Só o chá, não vamos nem entrar no chave. Vou pegar só o chá. Se eu tenho, né, a simples ação de escrever um e-mail, nós agora, né, nos comunicamos muito, muito cada vez mais através do e-mail e o WhatsApp, né? Eu sei que para o WhatsApp e para o e-mail que vocês falam com os amigos, existe uma nomenclatura diferente. Há uma redução das palavras, né? Coisa que vocês não podem usar, por exemplo, na questão do estudo. Quando você tem que fazer um trabalho, vocês não podem escrever como escrevem o WhatsApp para os amigos de vocês e o e-mail para os amigos de vocês. Aquela linguagem que tu usa com os amigos não é uma linguagem como a gente chamaria técnica. E quando tu vai fazer qualquer trabalho escolar, tu usa uma linguagem técnica. Essa linguagem técnica se adapta para cada área que tu for atuar, ok? Mas vamos pensar aqui. Nós temos que escrever um e-mail. Tá? Então, assim, se nós fôssemos escrever um e-mail agora, vocês vão escrever um e-mail para mim e para o professor Rafael, e vocês vão escrever nesse e-mail sobre a aula que vocês estão tendo agora. Vamos supor que seja isso. Como é que seria, levando isso para a prática, o conhecimento, as habilidades e atitudes? Vamos ver. Ao escrever o e-mail, nós vamos utilizar, então, essas três dimensões. Como é que seria o conhecimento? Conhecimento, para escrever o e-mail, nós vamos precisar saber a língua portuguesa e as regras gramaticais. Então, eu não posso escrever um e-mail utilizando aquela linguagem que eu uso no WhatsApp com meus amigos. E até mesmo no WhatsApp. Se vocês vão conversar comigo, professora de vocês, pelo WhatsApp, vocês não podem usar, falando para mim, você, usar só o V e o C. Não, tem que escrever a palavra toda. E mais, a regra gramatical. Palavra você tem um acento, né? O chapeuzinho do vovô na última letra. Então, nós temos que aprender a fazer isso, usar a língua portuguesa corretamente e as regras gramaticais corretamente. Logo, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer o português e eu tenho que conhecer as regras gramaticais. Então, vai me exigir, para escrever um e-mail, conhecimento. Como é que vai ser a exigência da minha habilidade? Para mim elaborar o e-mail, eu vou colocar o meu saber em prática, utilizando os meus conhecimentos e as regras da língua portuguesa. Então, eu sei o português, eu sei as regras. Então, eu vou escrever o e-mail com as palavras corretas, com a acentuação correta, com vírgulas, pontos, com tudo que eu precisar saber sobre pontuação, ok? Então, eu tenho que saber, por exemplo, quando é que tem crase nos as, que é uma coisa louca isso, né? Então, quando é que tem crase, quando é que não tem crase? Eu só vou poder fazer o meu e-mail, escrever o meu e-mail, tornar ele concreto, se eu tiver conhecimento. Então, a habilidade é conheço, logo eu escrevo. Agora, a atitude, né? Não adianta eu saber fazer, não adianta eu conhecer, se eu não tiver a iniciativa de escrever. Então, vamos voltar lá.
eu tenho que escrever, por exemplo, vocês estão me mandando, e a senhora está lendo o material que vocês estão mandando, e estou muito feliz com as coisas que eu estou lendo, e vocês, né, que é cada uma das nossas atividades que fica depois da nossa aula. E aí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão escrevendo e estão enviando para o meu e-mail. Maravilha! Vocês estão tendo atitude. Então, tu podia muito bem receber, né? Tranquilamente, tu podia receber as tuas atividades. Tu sabe fazer atividade. Tu tem habilidade para fazer a atividade, porque tu tem conhecimento de como fazer a atividade. Tu tem a habilidade, tu sabe escrever um e-mail adequadamente, tudo mais, tu sabe a resposta das perguntas que eu estou fazendo na atividade, mas tu não quer. Tu não está querendo fazer a atividade. Então, tu simplesmente não tem atitude de fazer. Né? Então, no momento em que tu não tem atitude, pouco adianta tu ter conhecimento e habilidade. Ok? O conhecimento, gente, ele só é conhecimento quando ele vai servir para alguma coisa. Vocês já ouviram falar sobre conhecimento inútil? Algumas dizem, mas isso aí é conhecimento inútil. Quantas vezes os cientistas testaram um produto, testaram lá se o iogurte era bom ou não era bom. Tantas vezes eles deram para isso, botaram uma fruta, botaram legumes, mas isso é conhecimento inútil. Me basta saber que o iogurte ele me serve para alimentação, ele tem esse sabor. Como é que os caras criaram isso? Isso não vai me acrescentar em nada. Por quê? Porque dentro do que eu trabalho, isso é cultura inútil. Não é verdade. Ok? A cultura e o conhecimento, ele só vai ser inútil se eu não colocar ele a serviço meu e da sociedade onde eu convivo. Ou seja, se eu não tiver atitude. E a atitude, pessoal, não serve só para eu conseguir passar nas minhas disciplinas, eu conseguir ser aprovado nas disciplinas. Não, a atitude, ela serve para me colocar dentro de uma boa empresa, ela serve para quando eu estiver dentro da empresa trabalhando, eu conseguir outros cargos para poder ganhar mais, né? Poder aprender mais, poder me destacar mais, estudar mais. Ok? Então, a atitude, gente, ela é o que me leva a pôr o meu conhecimento em prática, em botar ele para me servir e servir a mim e as pessoas com quem eu convivo. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre competências e a Sora está deixando para vocês aqui, né, uma atividade, ela está lá na apostila de vocês, onde vocês vão mandar para nós. Quais são as tuas competências, né? Ou seja, como assim? Quais são as minhas competências? Como é que eu sou, né? Eu tenho atitudes, eu tenho habilidades, quais seriam elas, né? Quais são as minhas habilidades? O que eu sei fazer? E como é que eu utilizo as competências e as minhas habilidades no dia a dia? Ok? Esse é o tema. Vocês têm perguntas para fazer? Vamos lá. Acho que o pessoal está um pouco tímido ainda. Pois então, hoje o pessoal resolveu dormir demais, Hein? Enquanto Como estamos? O Leonardo parece que tá com frio, Leonardo Lang. Esfriou um pouquinho essa semana, né, pessoal? Bastante. Mas isso é bom, mata um pouco esses bichos. Aham. Professora, só uma consideração até falando dos e-mails, quando a gente passa um e-mail numa entrevista, né? Tem Muita alguém com o microfone aberto aí, professor Rafael? Vamos, pessoal, feche o microfone. Vamos falar um de cada vez. E, gente, daí eu vi que a professora falou dos e-mails e é importante também uma coisa de se ligar no e-mail que a gente faz, né? Do tipo, eu já recebi muito currículo, por exemplo, e um currículo que eu recebi, o e-mail que tava era cebola roxa,
no númerozinho lá, 20, que deve ser a data de nascimento, @gmail.com. Isso. Mas esse ainda era legal. Eu recebi uma vez, e olha, era um aluno da graduação, Rafael. Então, era na disciplina de gestão de pessoas, onde eu ensino meus alunos a fazer currículos e coisa e tal. E o e-mail que o aluno colocou, né, foi beijo muito bem, @hotmail. Então, É querer se promover, né? as custas do currículo. Boa, entendeu? Aí, isso é coisa que a gente tem que se ligar, que nem eu vi. Flavinha, fofa, também tem né, um exemplo, as pessoas botando características. O problema é que o e-mail profissional que vai botar no currículo, a gente brinca, mas tem que ser uma coisa que a gente tem que cuidar. Fazer um e-mail Isso. novo, né? Enfim, caso... Criar um e-mail só, um e-mail profissional, né, Rafael? Eu acho bem importante. Eu posso manter aquele e-mail lá, o Flavinha Fofa, com meus amigos, mas eu ter um outro só para a minha área profissional, né? Exatamente. E é interessante porque, Rafael, isso não é diferente, por exemplo, para a foto que a gente coloca no WhatsApp, né? Eu me lembro, faz o que, uns 15 dias, eu tinha que... aquela coisa de tu fazer seleção e usar muito as tecnologias, né? Porque a gente tem que ser bastante ágil. E eu peguei o telefone do currículo e eu vi que era um telefone, digo, bom, todo mundo tem WhatsApp. Coloquei a pessoa, puxei pelo WhatsApp para conversar com o rapaz esse, então, porque eu já queria fazer uma entrevista pelo WhatsApp com ele rapidamente, para ver se ele atendia as características básicas da vaga que eu tinha, né? Quando veio a foto dele do WhatsApp, eu já descartei ele na hora, né? Porque ele estava com uma foto de sunga na praia, entendeu? Então, assim, o WhatsApp, a gente tem que se dar conta que o WhatsApp hoje, ele também é usado profissionalmente. Então, nós temos que aprender a escolher as fotos que a gente põe no WhatsApp. É importante isso. E tem uma coisa, como entramos no assunto, professor, é bom também a gente ressaltar que tem empresas que pesquisam as nossas redes sociais para saber um pouco de quem a gente está dizendo que é e de quem a gente de fato é, né? Verdade, Então, verdade. Instagram, Facebook, é claro que é algo pessoal, né? A gente tira, mas é algo pessoal. Mas não, diz tá muito todo sobre a mundo tua olhando. pessoa. Eu sou da época do Orkut, né, Rafael? Eu Essa também? gurizada, nossos alunos não são, não, acho que nem conheceram o Orkut. O Orkut tinha comunidades, né? Então, naquela época, eu entrava no Orkut dos candidatos para ver quais eram as comunidades que ele era afiliado. Quais eram as comunidades que ele pertencia, que ele participava. Eu me lembro que teve uma vez um rapaz e tinha mais uma menina junto fazendo o processo seletivo, e ambos eles tinham uma comunidade que é Odeio Segunda-feira. Né? Então, o que era a base da comunidade? De pessoas que não gostavam de acordar cedo, que não gostavam de trabalhar. Digo, eu não vou contratar uma pessoa que não gosta de trabalhar, né? Então, já dizia um monte sobre... E hoje não é diferente com o Facebook, tá, gente? Tá? E a mesma coisa é o Instagram, não é diferente, a gente vasculha. Nós vasculhamos ainda essas coisas. Ah, mas é pessoal, mas diz muito sobre a tua pessoa. Até porque, às vezes, o entrevistador ele está num processo de seleção e ele vai funilar ali para 3, 4 candidatos, Com com certeza. características muito próximas. E ele fica na Perfeito. dúvida, bom, dou oportunidade para esse ou para aquele. Então, ele vai buscar mais um filtro para tentar conhecer, porque Claro, ele não conhece claro. tanto aqueles profissionais, e vai buscar. E daqui a pouco está lá lá no teu feed de notícias que tu compartilhou. Eu odeio o meu chefe. Eu já. Imagina, né? A gente Isso brinca, mesmo. mas acontece. Isso mesmo. Não, e isso são as atitudes, né, Rafael? Isso são as atitudes. E elas mostram, por exemplo, qual é o conhecimento que tu tens. Por quê? Porque se tu é uma pessoa que vai em busca do conhecimento e tu vais aprender a descartar algumas coisas na tua vida, né? Coisas desse tipo, por exemplo, odeio meu chefe. Tu vai olhar assim,
Ah, mas isso aqui isso não me serve. Posso até não gostar muito do cara, né? Mas eu tenho o quê? Eu tenho maturidade, eu tenho conhecimento suficiente para saber que essas coisas a gente não expõe. Eu tenho que aprender a lidar com este entorno onde eu estou convivendo. Então, eu tenho que, inclusive, aprender a lidar com esse chefe mala sem alça, né? Sem expor os meus pensamentos desta forma e não me expor, né? Então, eu tenho que aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia. E no momento em que eu compartilho um feed desses, está mostrando que eu sou uma pessoa muito imatura, né? Exatamente, exatamente. Então, Crianças, tem perguntas, professora? Estou com saudade de vocês. prof, tem gente perguntar, a Ana perguntou, a Ana Clara perguntou no grupo se a atividade é para entregar no próximo sábado. Pois então, eu ia adorar que vocês pudessem entregar no próximo sábado, mas adorar que vocês me entregassem pessoalmente com uma folha escrita, que eu pudesse sentir o cheiro de vocês. Eu tô com saudade de vocês. Então, assim, ó, entreguem ao longo da semana, até sábado. Me mandem até sábado, ok? Sempre de uma semana para outra, certo? Como se nós estivéssemos em sala de aula e vocês pudessem trazer no sábado seguinte. Como nós estamos, né, via internet, com toda a tecnologia, vão fazendo ao longo da semana e vão me encaminhando. Prazo máximo, sábado que vem. Mas por onde que eu posso enviar? Manda para o meu e-mail, magali.saraiva2018@gmail.com. Tá bom. Tá Na bom? própria apostila da professora tem, acho que o e-mail dela ali do Gmail. Eu acho que tem. Eu normalmente dou para os meus alunos no primeiro dia de aula. Eu não Mas... tenho a apostila, já é meu primeiro dia. Ai, seja bem-vindo, Leonardo. Coisa boa. Obrigado. Bem-vindo, Leonardo. Depois eu Tá? vou te mandar em Obrigado. PDF aqui, tá? Daí a gente. Deixa eu ver Tá uma bom. coisa. Rafael, quem sabe tu coloca aí no chat para o pessoal copiar. Aham, já vou Isso. fazendo agora. Põe aí o Magali.saraiva 2018 e aí vocês mandam para mim. Tô com uma pastinha aqui, eu tô lendo e botando nas pastinhas coisinhas de vocês. Ah, que É que coisa me boa. mandaram Coisa errado. boa te ver, Leonardo. Que Mandaram bom o que tu link veio. errado do. Ah, Me mandaram o link errado para Da aula. entrar. Daí eu ah. não consegui entrar no horário, daí eu tive que. Daí a coordenadora mandou agora o Muito link bom. certo. Depois tu vai poder assistir Deus do início, nós vamos disponibilizar no YouTube, assim como para ti, Isso. como para todos, tá, Leonardo? Pode ficar tranquilo. Que Sim, sim. legal, muito bom. Seja bem-vindo, coisa boa. Tu vê que interessante, né? E agora a gente fala da questão das atitudes. O que a gente está vendo, né? E aí o professor Rafael pode me ajudar bastante nisso, porque ele tem as turmas dele também na faculdade. Nós estamos tendo professores agora que lidar com essa coisa virtual. O professor, quando ele organiza o material dele, é bem tranquilo para nós. Eu chego em sala de aula porque o que eu dou de aula são coisas que fazem parte dos meus conhecimentos, né? Das minhas habilidades, de anos de trabalho. Então, eu trago muito exemplos. Então, eu chego na sala de aula, assim como chego na sala de aula de vocês na Capacita, e dou aula para os meus alunos da graduação. Às vezes eu boto só uma palavra no quadro e saio dando aula. Eu dou 3 horas de aula com aquela palavra. Dali eu espraio ela e eu vou indo. Então, assim, ó, é eu que estou lá, né? Com a questão virtual, nós, professores, estamos tendo um trabalho imenso. Por quê? Porque eu estou fazendo com eles, com meus alunos de graduação, as aulas que nem estou fazendo com vocês. No entanto, eu tenho que disponibilizar para eles um monte de material que eu não precisaria. Por quê? Porque eu vou colocando no quadro, ó, entrem no link tal, vejam isso, e eles que vão em busca. Agora, eu tenho que fazer de tudo para eles não desistirem. Por quê? Porque, basicamente, eles são alunos do que a gente chama de modalidade presencial, assim como são vocês, né? Então, quando nós estamos aqui juntos,
Eu estou buscando vocês para continuarem comigo, continuarem conosco da Capacita. Isso a gente tem que deixar bem claro. O tipo de aula, a modalidade que nós estamos usando agora é uma modalidade emergencial. Vocês não são alunos do EAD. Eu não sou para vocês professora do EAD. No entanto, nós estamos com o ensino à distância. Eu agora com vocês sou uma professora à distância e vocês são alunos à distância, mas é emergencial. Daqui a pouco a gente já volta de novo a conversar, a se abraçar, a se ver, a se enxergar presencialmente. Né? Mas até lá eu tenho que fazer de tudo, né? Eu, os outros professores, o próprio professor Rafael, o professor Mário, né? Fazer de tudo para que vocês estejam conosco. E aí eu enxergo o Leonardo Lank, né? Chegando pela primeira vez e já chegando no modo virtual, né? Então, não é porque nós não temos a sala de aula lá que ele deixou de estar conosco. Leonardo, isso é atitude. Isso é atitude de adquirir conhecimento, isso é atitude de querer aprender e poder depois botar a serviço da tua vida profissional tudo que a gente vai discutir. Parabéns para ti, para os teus pais, por tu estares aí. E para todos os outros que estão aqui conosco também. Isso é muito importante, gente. Obrigada. É isso aí, gente. Obrigado, Leonardo. Obrigado, professora Magali. Vamos indo para o encerramento aqui. Gente, daqui a pouco, quando a gente disponibilizar o vídeo no YouTube, mais uma vez lembrando, quem está presente online ganha a presença, até para estimular a todos estarem aqui. Depois a gente manda o vídeo, um link do YouTube, onde vocês podem assistir novamente, ver a questão da atividade que a professora deixou. E qualquer dúvida, podem mandar aí para o e-mail da professora, pode mandar para mim pelo meu WhatsApp aqui também. Eu já disponibilizei para vocês na aula passada. E um bom fim de semana. E mais alguma consideração, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Chegamos a 50 participantes no Que maravilha, adoro. pessoal. Não é porque nós não conseguimos, né? Não estamos conseguindo nos encontrar presencialmente que vamos deixar de estar aprendendo, né, gente? Isso mesmo. Muito legal. Parabéns pelo engajamento aí e Desculpa estar sem poder me ver porque eu tô no notebook, daí fica meio... Tranquilo. A gente está num processo de aprendizagem aqui também, né? A gente vai se reciclando, vai arrumando, vai melhorando. Eu acho que tem que ser sempre contínuo, né? É isso aí. Tá certo, gente? Qualquer Ok, dúvida, então. vamos falando. Obrigado, professor. Tchau, pessoal. Tchau, saudades. Tchau, Sora. Tchau. Tchau, professora. Tchau, meu bem. Tchau, tchau. Beijinho.